Bom pessoal, como vocês sabem, para a aula de hoje a gente tinha uma excursão marcada. Como vocês leram por aí em algum lugar, a excursão de hoje vai ser sobre a história agrária do Brasil. Mais especificamente, no fim da aula a gente vai tratar um pouquinho sobre geografia agrária. Então, como já era marcado no cronograma, como é uma excursão, alguns momentos a gente vai passar por os momentos de barulho, como agora com esse ônibus que está passando, ou com pessoas passando pela rua. Vamos ter algumas interferências, mas não vai ser isso que vai parar nosso dia. Então, para começar agora, a gente vai falar sobre o início do Brasil, mais especificamente da parte do descobrimento. E esse lugar que a gente está agora é bastante simbólico, porque esse parque ele é de uma reserva de Mata Atlântica. A gente está dentro da cidade universitária. Vou pegar minha mochila, porque o professor também anda de mochila. A gente está dentro da cidade universitária, agora a gente vai passar para dentro do parque, para a gente poder conversar um pouquinho sobre, para a gente se situar sobre alguns dos mais importantes conceitos que a gente vai lidar durante essa aula e sobre um pouquinho dessa parte da história que a gente vai acabar conversando. Então, em primeiro lugar, a gente vai começar explicando o que é a geografia agrária e por que a gente vai ter esse tipo de conversa hoje. A geografia agrária é basicamente o nosso objeto de estudo para hoje, é claro, e é a ciência que estuda a terra e as suas formas de exploração e cultivo. Então, o desenvolvimento da agricultura, basicamente. Aqui vocês podem ver que a gente vai estar passando por uma pequena trilha, né? Ou seja, o começo da agricultura ele se dá com a pré-história, como a gente já viu por aí nas aulas de história, com toda a revolução agrícola, o descobrimento de algumas sementes e como a plantação poderia ser efetuada. Isso foi fundamental para o meio de sobrevivência do ser humano e para o próprio desenvolvimento da humanidade. Então, para a gente começar a se situar em algumas coisas, a gente vai começar primeiro falando sobre duas classificações que são bem distintas que a gente vai tratar na geografia agrária e que servem para definir os tipos de produção agrícola. Então, falando de modelo intensivo, que é um desses tipos de produção, é um modelo que serve no sistema de produção em larga escala. Então, ele trata com muita tecnologia de ponta, com mão de obra muito especializada e é uma produção voltada para o uso de substâncias químicas no controle de pragas, ou seja, é uma agricultura que já é mais voltada para a indústria. A gente acaba usando muito de coisas industriais, logicamente com os químicos, os inseticidas, todas essas coisas que servem para o controle de pragas e para o melhoramento genético de algumas espécies. E também tem um modelo extensivo, que usa técnicas bem mais rudimentares e que visam o mínimo de danos para o solo. Ou seja, é uma produção que é voltada mais para a agricultura familiar e para a própria subsistência. E como nessa primeira parte da aula a gente vai se situar bastante sobre algumas coisas, eu vou explicar agora alguns dos tipos de agricultura que são essenciais. Então a gente vai falar sobre plantation, agricultura familiar, logicamente, agricultura comercial e agricultura biológica. Vamos continuar andando para a gente passar um pouco pelo parque. Então, começando a pensar nisso, a gente tem que levar em conta também as diferenças entre o modelo intensivo e o modelo extensivo. A gente pode entender muito bem a aplicação desses dois sistemas agrícolas quando a gente pensa nesse tipo de agricultura. Então, começando pelas plantations, a plantation ela é um método utilizado pelas metrópoles europeias, nas colônias de exploração, como o Brasil. Então, especialmente na América no século XVI. Então, a gente, como toda essa história que a gente já conhece, a América Portuguesa, a América Espanhola, todas as colônias eram, a maioria delas, colônias de exploração. É difícil ter uma colônia de povoamento. Então, esse tipo de agricultura é caracterizado especialmente pelo cultivo de matérias-primas em grandes latifúndios. Ou seja, latifúndios são grandes extensões de terra.
e ela conta com o uso de mão de obra escrava, principalmente negra. E um outro aspecto disso é a produção voltada para o comércio externo. Ela não serve para suprir as próprias necessidades do país, e sim, muitas vezes, majoritariamente para exportação. Então, ela fortalece a dependência econômica desse país de terras colonizadas. Então, como a gente já sabe de boa parte da história do Brasil, o Brasil era um enorme latifúndio, o quintalzinho português, que serviu durante muito tempo simplesmente para plantação, uma terra basicamente agrícola, porque muitas coisas aqui poderiam ser plantadas e muitas coisas foram trazidas para cá, porque não são todas as espécies que vivem aqui que são necessariamente nativas daqui. Então, espécies, por exemplo, a manga não é uma espécie nativa daqui. Alguns tipos de batata também ou não são nativas daqui, ou são resultado de algum melhoramento genético, e alguns tipos de mandioca também. A agricultura de subsistência agora é o que a gente vai falar. A agricultura de subsistência, ou também conhecida como agricultura familiar, ela é baseada basicamente na policultura. O que é a policultura? A policultura é um terreno que ele vai ser usado para o plantio de várias coisas. Então, para quem tem família que mora em pequenas fazendas ou em pequenos lugares assim que eles costumam usar a terra, a gente pode perceber que às vezes entre uma muda e outra de um tipo de planta vai ter algum outro tipo de planta no meio. Isso ficou confuso. Mas eu tenho um tio que ele trabalha com plantação de café, então suponhamos, pode mirar pro chão. Aqui tem um pé de café, aí dá um espaço. Aqui tem outro pé de café. No meio desse espaço, ele coloca um pé de arroz ou de feijão, para ter um bom aproveitamento desse espaço. E é por isso que é também chamado de agricultura familiar, porque visa não só enormes plantações, mas também não ter uma degradação muito grande do solo. Então é por isso que é uma agricultura um pouco mais sustentável. E como pode ser entendido, ela é uma agricultura que é voltada para o sustento dessa família ou desse povoado. Ou seja, as mercadorias excedentes, o que sobra além do consumo dessa família, ela vai ir para o mercado interno. Dificilmente ela pode ir para o mercado externo. Geralmente não é o que acontece. Por que essa geografia, esse tipo de agricultura é tão interessante para a geografia agrária? Porque a gente trata muito disso na geografia agrária, porque essa forma de produção agrícola, ela gera diferentes tipos de estudos pra gente. Então, novas relações de campo, novas relações de trabalho, relações entre o uso da terra para essas determinadas atividades. E nisso entram muitas outras coisas, como o camponês e essa relação com esse tipo de renda, o uso de terra e várias outras coisas. Falando agora sobre a agricultura biológica, ou também conhecida como agricultura orgânica. É uma forma de plantio sustentável também. Ela utiliza técnicas que dispensam o uso de agrotóxico e fertilizantes sintéticos. Esse é um tipo de método que utiliza apenas adubos, e esses adubos geralmente são de origem orgânica, e é isso que diferencia os tipos de produtos a serem plantados. É a famosa produção de orgânicos, né? Então, as práticas biológicas tiveram origem na década mais ou menos de 20. E até então ressaltam a necessidade de produzir alimentos saudáveis e que não vão causar danos para a saúde daqueles que consomem e daqueles que produzem. Porque, como a gente sabe, algumas relações com os agrotóxicos deixam aquela pessoa que vai espalhar o produto em questão muito doente. Então, por esse tipo de agricultura não necessitar do uso de máquinas ou substâncias químicas, os produtos acabam sendo mais caros do que os que são industrializados e que são produzidos naquela forma de produção naquela forma de produção intensiva. Então, eles acabam sendo mais caros e dificultam a compra desses produtos de maior qualidade para as populações de baixa renda. Tratando agora de agricultura comercial, que também é conhecida como a agricultura moderna, nesse tipo de plantio é o que a gente chama de
a prática do cultivo de somente de um alimento, ou seja, a monocultura. Tem o uso interno de tecnologias de ponta, né, para melhoramento e para o aproveitamento de tudo que for plantado. E, além disso, infelizmente usam grandes quantidades de fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas e especialmente sementes geneticamente modificadas. Então, geneticamente alteradas, né? Então, como é voltada para comercialização em massa, a produção em larga escala e também com base na mão de obra especializada, porque é necessária essa mão de obra altamente especializada para o manuseio de todas essas máquinas e até para a criação desses novos pesticidas, fertilizantes e todas essas coisas, e também para a criação de novas espécies geneticamente modificadas. Elas precisam de muitos técnicos como agrônomos. Agora, finalmente tratando de agronegócio. Não muito, porque mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas dentro da geografia agrária, o agronegócio é um modelo de fabricação agrícola que também se apoia no uso maquinário, mas, entretanto, o seu foco é também na biotecnologia e na criação de sementes transgênicas. As sementes transgênicas são um código genético modificado. Também é um tipo de melhoramento das sementes, mas às vezes são alterações um pouco maiores. Então, às vezes o tipo de solo que essa semente pode se encaixar, o tempo de crescimento, de de desenvolvimento da própria semente no solo. Então, esses aparatos científicos e tecnológicos, eles são intensamente requisitados, né? Como as consultas meteorológicas e a bolsa de valores. A agroindústria, que é muito crescente, por exemplo, é uma das vertentes mais importantes do agronegócio, pois alimenta alguns setores da economia, como a agricultura, o primário, a indústria, que é o setor secundário, e o comércio e serviços, que seria o terciário. É importante ressaltar que esse tipo de agricultura, a agricultura do agronegócio, ela necessita de muitos aparatos científicos e tecnológicos que são intensamente requisitados. Então, ela é conhecida como um tipo diferente de agricultura que lida com toda essa parte e mescla tudo isso com a parte biológica de modificação de espécies e altera todo um tipo de coisa. Então, quando a gente entra em outros méritos do agronegócio, a gente acaba lidando também com a questão da sustentabilidade, da expansão da fronteira agrícola, falando somente de Brasil, no caso. E a gente entra em muitas questões importantes, né? Como a própria, exploração do trabalhador. A gente vê muitas notícias de trabalhadores que são encontrados em situações análogas à escravidão. Então, falar do agronegócio não é um assunto que interessa somente a geografia agrária, mas interessa também, a sociólogos, a filósofos e a vários tipos de estudiosos, porque afeta a vida, né? Então, até dos advogados da área do direito a gente está falando. É muito importante que a gente entenda que o agronegócio tem sim seus benefícios econômicos, mas ele também tem seus malefícios sociais e humanos, né? Então, com toda essa conversa que a gente acabou de ter, já dá para saber que a agricultura, ela é uma parte muitíssimo importante para o desenvolvimento da humanidade. Tanto desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e várias outras coisas. Ela é praticamente a base de uma sociedade. Porque, como a gente sabe, né, várias sociedades, sociedade egípcia, desenvolvimento de todas as sociedades, porque quando o homem conseguiu notar que ele poderia controlar certas coisas e que ele entendia os ciclos do plantio, o ciclo do solo e todas essas outras coisas, a vida passou a se tornar muito mais vivida, né? Possível de se viver. Então, todos os sistemas políticos, por conta disso, sistemas políticos e sociais,
eles passaram por essa etapa de, em algum momento, se aprimorar em práticas da agricultura. E tanto para expandir seu território, como para expandir o comércio e para entender justamente o próprio meio em que se vive. E nisso a gente não se fala somente no sistema de produção capitalista, mas a gente também pode falar em sociedades feudais, também podemos falar em sociedades socialistas. Então não é necessariamente uma base de um sistema econômico que vai definir a necessidade da agricultura, mas sim a necessidade do homem de conhecer o meio em que ele está inserido. Então, é por isso que esse lugar aqui pra gente hoje, no nosso estudo sobre a geografia agrária do Brasil, nessa parte mais histórica, ele tem uma importância tão grande pra gente, porque esse parque aqui que a gente tá, novamente lembrando, nós estamos dentro da cidade universitária, dentro de um parque de reserva de Mata Atlântica. Isso aqui é um pedaço completamente conservado, que está dentro da cidade universitária, faz parte do Centro de Práticas Esportivas da USP, só que a gente está num parque separado, aqui não tem pista de atletismo para a gente correr, só tem essa trilhazinha. Então, ele é muito importante justamente por causa disso, porque tem esse caráter simbólico da gente pensar que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontravam essa mata, né, indígenas. E quando a gente pensa em indígenas, quando a gente pensa em descobrimento do Brasil, a gente acaba, esquecendo que aqui tinha uma forma de vida diferente da forma de vida que os portugueses inseriam. A relação deles com o meio, com a natureza, com tudo isso era completamente diferente. A natureza não era necessariamente vista como algo que era visto para os portugueses, para os europeus. Não era um fator econômico. A terra ainda, para os portugueses, ainda também não tinha valor. Então, hoje também é uma das coisas que a gente vai tratar, a criação do valor da terra, da propriedade. Então, aqui passando por esse parque, é uma coisa que a gente tem que pensar, que essa terra aqui eram terras indígenas. E às vezes a gente acaba lidando com o apagamento dos povos originários quando a gente está estudando a história do Brasil. Então, a proposição de pensamento que a gente tem aqui nesse parque hoje é pensar que os indígenas tinham seu próprio modo de lidar com a agricultura. Eles tinham seus meios de plantação, eles tinham os cultivos que eles já tinham domínio e várias outras coisas. Então, quando a gente pensa em indígena, na produção indígena, nos povos originários, a gente não pode pensar que é só indígena, como hoje a gente vê, né? Como várias coisas que vêm acontecendo, inclusive agora no presente, por exemplo, com a aprovação da PL 490. São coisas atuais, mas que são coisas que ainda remetem ao passado. Então, são vários fatos, vários acontecimentos, várias histórias que a gente tem que pensar para a gente ver como que a gente está lidando com a história do Brasil. É uma parte da história do Brasil que está sendo apagada e está sendo ferida por uma outra história. Então, é importante a gente ter esse senso de que eles viviam aqui, eles plantavam aqui, eles faziam tudo aqui. E foram povos que foram várias vezes massacrados, tanto pelos próprios portugueses, tanto pelos bandeirantes, por várias outras coisas, e sua cultura apagada por missões jesuíticas e hoje mesmo com vários casos que a gente vê como descaso com os índios Yanomami e, bom, o que não falta é coisa para citar, né? Agora, por que a gente está começando por aqui? Por que a gente está na faculdade de Direito? O motivo da gente estar na faculdade de Direito do Largo de São Francisco não é tão bonito. A gente planejava ir para o pátio do colégio, infelizmente não deu certo por conta de muitos motivos, então a gente veio para cá. E por que a gente está falando assim, tão especificamente no centro de São Paulo? É importante a gente voltar um pouquinho na história de novo e lembrar do Tratado de Tordesilhas. Então, como a gente já viu e a gente já sabe, com a chegada dos portugueses aqui no período que ainda era o período pré-colonial, eles já chegavam aqui com uma divisão em mente, a divisão feita pelo Tratado de Tordesilhas.
Então, esse é o território atual do Brasil que a gente conhece. Território completinho, já com Acre aqui no canto. Então, quando eles vieram para cá, eles contavam com a divisão do Tratado de Tordesilhas. O que era esse Tratado de Tordesilhas? Quando eles dividiram o mundo ocidental em duas partes, para duas potências da época, que era a Espanha e Portugal. A Inglaterra ficou de fora porque a Inglaterra não era católica e, né, quem fez foi o Papa. Então, pelo território daquela época, o território de Portugal seria o território desse lado aqui e o território espanhol seria esse deste lado aqui. Então, já é importante observar aqui, ó, que a foz do rio Amazonas não era território português, hein? Portugal só tinha um pedacinho do Brasil, que era essa parte aqui. E aqui a gente já pode ver a divisão das 15 capitanias, que tinham 12 donatários. No território atual brasileiro, com um mapa um pouquinho mais fácil de visualizar, seria mais ou menos assim. A divisão das capitanias hereditárias era essa, e cada uma com um donatário, tinham 12 donatários. E o que, primeiramente, falando capitania, o que era uma capitania? Capitania era uma unidade administrativa, territorial, que funcionava justamente com esse princípio, dividir a terra para a terra ser ocupada. Porque desde que a gente entende a terra precisa ser ocupada para não ser perdida. Então, o donatário. O donatário era basicamente o dono da terra. A responsabilidade dele era cuidar dessa terra e, como a gente sabe, alguns deles não faziam muito bem essa atividade. Então, talvez esteja confuso aqui o que eu estou dizendo. Então, qual que era basicamente a função da capitania hereditária? Ocupar essa terra, extrair tudo que fosse possível dela de temas agricultáveis, né, e escravizar indígenas. Então, sendo assim bem curta, essas eram as funções da capitania. Então, de toda essa produção que poderia existir em todas as capitanias, iria um dízimo para a coroa de 10%. O dízimo era tipo um imposto deles, que era chamado dessa época, né? Então, como a gente viu, tinham muitas capitanias, 15 capitanias. Mas dessas 15, só 2 tiveram algum êxito de crescimento. A capitania de São Vicente, que é a capitania que agora a gente estaria, e a capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco, porque era responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar, e a capitania de São Vicente, que era responsável por escravizar e traficar indígenas. Então, aqui agora, a gente vai ver lá fora, porque, como eu disse antes, nosso intuito inicial era ir no pátio do colégio, para vocês verem, porque o pátio do colégio é uma construção completamente histórica, que ela teria uma grande funcionalidade para nossa explicação, mas infelizmente não vai ser possível da gente ir lá. Então, o pátio do colégio ele é um importante marco histórico para o centro de São Paulo, porque ele teve uma significação muito grande para a construção da cidade, porque foi o que marcava que aquele lugar passaria a ser ocupado não mais por indígenas. Então, ela tem a relação principalmente com o uso de terras, a ocupação das terras e como que essa terra poderia ser usada. Então, parte do colégio, porque aqui era uma completamente densa mata virgem de Mata Atlântica. Então, aqui vieram os padres em 1554, não foi 900, o padre Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, com a missão jesuítica de catequizar os indígenas. Então, quais que eram as funções? Vamos esperar o ônibus passar? A nossa imensa Mata Virgem aí. A nossa imensa nossa selva de concreto, né? Então, agora seria mais visualmente gostoso se a gente estivesse vendo o pátio do colégio, né? Mas como a gente não tá, vamos pensar. Se aqui era uma densa mata virgem, só tinha mato e indígena, e um rio, o rio Tamanduateí, o que era importante e por que essa construção ela era tão estratégica para eles? Porque com o rio a gente sabe que viria a comunicação, o transporte e a disseminação de notícias. Então, e outra, para a agricultura, uma terra que passa um rio, ela é uma terra bem agricultável, né?
Então, essas seriam importâncias bem grandes porque eles queriam dar. E além disso, além dessa importância de catequizar os indígenas e passar toda essa coisa da cultura europeia, eles passavam também a cultura agrícola europeia. Então eles ensinavam para os indígenas a forma europeia de fazer uma plantação. Vamos pro lado de lá agora para ver se dá pra mais. Esse foi o único momento que a gente conseguiu passar na frente do pátio do colégio para ver como que é. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo do cana-de-açúcar e o Guilherme vai cortar pra gente esse pé de cana e eu vou ler um pequeno poema do Ferreira Goulart sobre o açúcar. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse ciclo que é tão importante. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale, em lugares distantes onde não há hospital nem escola. Homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café nesta manhã em Ipanema. Esse poema é meio pesado, né? Mas é bom pra gente refletir um pouco sobre o quão difícil era a vida de quem trabalhava nessa produção, né? Então, agora como a gente vai começar a falar sobre a cana-de-açúcar em si, depois desse impactante poema do Ferreira Goulart, vamos começar a falar da cana propriamente. Então, desde os primeiros anos da colonização, a cana-de-açúcar ela foi uma das principais culturas agrícolas do país. Ela foi uma grande impulsionadora da economia e moldou boa parte da sociedade brasileira. Os engenhos de açúcar, eles eram unidades de produção que incluíam as plantações de cana-de-açúcar, os moinhos para a extração do caldo e a produção do açúcar e estruturas para o armazenamento e transporte desse produto. Então, a cana ela já era produzida durante o período das capitanias hereditárias, especialmente no nordeste do país, e assim o açúcar brasileiro ele veio a se tornar uma grande commodity de exportação. Já nos séculos 16 e 17, com os engenhos, essa produção passou a ser expandida por todo o Brasil colonial. Então, essas instalações incluíam plantações de cana-de-açúcar, os moinhos para a extração do caldo e os equipamentos para a produção do açúcar. Esses engenhos de açúcar, eles eram tipicamente operados por escravos africanos. A produção de açúcar no Brasil passou a decair no final do século XVIII e no início do século XX. Então, essa produção entrou em declínio por conta de que surgiu uma certa concorrência, né, com as colônias do Caribe e teve uma mudança no mercado internacional, além de ter tido a emancipação dos escravos. Então, no final do século XIX e início do século XX, teve essa mudança significativa na produção da cana-de-açúcar no Brasil e acabou tendo um aumento na produção de álcool, principalmente o álcool como combustível. Então, isso ocorreu como uma resposta às mudanças nas demandas do mercado e às políticas de incentivo ao uso de biocombustíveis. Então, essa produção histórica de cana-de-açúcar no Brasil desempenhou um papel fundamental na formação da economia brasileira, no estabelecimento das relações sociais e no desenvolvimento de técnicas agrícolas avançadas. Mas, no entanto, é sempre importante a gente perceber que essa produção de cana-de-açúcar ela teve muitos impactos na sociedade brasileira e eles estão intrinsecamente ligados à exploração de povos indígenas e à utilização massiva de mão de obra escrava africana,
que tiveram consequências profundas na sociedade brasileira. Como no próprio poema que a gente leu, então, homens que morrem de fome não sabem ler aos 27 anos. Então, é sempre muito importante a gente ter essa visão também social sobre tudo que a gente está vendo aqui hoje. Como a gente viu no parque, como a gente conversou um pouquinho, como a gente viu agora essa situação das pessoas, como a gente vai ver no café, na soja e no fechamento da própria aula. É importante a gente sempre ter essa relação, porque é uma visão da vida que a gente precisa ter. Até na própria arte isso é refletido. Além do poema do Ferreira Goulart, a gente tem até obras do Cândido Portinari, como a obra Cana de Açúcar, de 1938. Bom, pessoal, então nossa visita para o Cafezal Urbano acabou não dando muito certo acabou não dando certo, na verdade, por conta de um conflito de agendas, então eles não puderam receber a gente lá. Mas eu vou falar do café aqui para vocês enquanto eu mostro alguns grãozinhos de café que eu peguei no primeiro parque que a gente foi hoje, que a gente acabou encontrando alguns pezinhos de café meio soltos por lá. Então, começando a falar sobre o café, sobre a história do ciclo do café no Brasil, a gente vai falar que o café é uma das commodities que mais tem importância aqui no Brasil a longo prazo. Então, a produção cafeeira começou no Brasil colonial e se estende até os dias de hoje como uma das commodities mais importantes para a nossa economia, uma muitíssimo geradora de riquezas para a gente, para o Brasil, né? Então, o café no Brasil ele foi introduzido mais ou menos no século XVII, numa região do norte do Pará, e posteriormente ele foi trazido para o Sudeste e ganhou força no século XIX, quando a expansão chegou no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo e no sul de Minas, por conta de características físicas favoráveis para o plantio do café. Então, essas características favoráveis eram o tipo de solo. Então, a produção ela se espalhou rapidamente e se tornou uma das principais atividades lucrativas do Brasil. E impulsionou um grande crescimento econômico aqui. Então, a expansão da produção do café também demandava uma grande quantidade de mão de obra, que no início era uma mão de obra escrava e depois passou a ser uma mão de obra camponesa, né, de imigrantes. Então, a maior parte desses imigrantes eram japoneses, italianos e alemães, japoneses, italianos e alemães. E com isso, o ciclo do café ele teve seu auge nas décadas finais do século XIX, com uma maior expansão da plantação, e agora com mais e depois, né, no século XIX ainda, quando eles já tinham uma infraestrutura um pouco maior, eles veio a formar a enorme elite cafeeira, que a gente já sabe o que é. Então, a produção de café no Brasil colonial, ela deixou um enorme legado para o Brasil. Então, ela influenciou muito na demografia do país, com a imigração de diversos trabalhadores, como a gente falou antes, e esses trabalhadores eles vieram para trabalhar nas lavouras, para fazer essa parte desse trabalho mais braçal. E também, além disso, o café ele contribuiu muito para a industrialização no Brasil, porque o café ele demandava de uma infraestrutura maior. Então, essa infraestrutura e esses serviços que giravam em torno dessa infraestrutura, eles aumentaram muito em torno dessas plantações. Então, é importante falar do café justamente por causa disso, porque ele tem uma grande influência em muitas das coisas que a gente conhece hoje em dia. Então, além de ter tido essa influência no setor industrial, no setor de serviços, ele também teve uma influência no setor da arte, em algumas obras do Cândido Portinari, que é a que a gente vai ver agora. Ó, temos essa obra aqui. É importante a gente notar sempre a expressão da pessoa, as mãos e os pés nas obras do Cândido, né? Porque ele faz, ó,
Os pés e as mãos dessas pessoas são sempre em tamanhos aumentados, são sempre grandes. Então é sempre para demonstrar o quão árduo é esse trabalho que eles estão fazendo, o quanto é um trabalho realmente braçal. E aqui ele tá com uma expressão bastante cansada, bastante tensa, entendem? Porque, ó, ele tá apoiado numa enxada, aqui tem uma árvore cortada e aqui tá todo o plantio de café, entendem? Então a ideia é principalmente mostrar como é um trabalho cansativo. A gente tem aqui essa outra obra, que são vários trabalhadores numa fazenda. Vocês podem ver que eles estão carregando sacos, de novo, a mesma característica. As mãos bem grandes e os pés também. As sacas de café, o café aqui na plantação e todas essas pessoas trabalhando. E agora essa última obra, também do Cândido, de 1934, que se chama O Mestiço. Nessa obra aqui a gente entende que é um mestiço justamente por a gente ver uma mistura bem clara da população branca, da população negra e da população indígena. Então, essas são obras do Cândido que são muito importantes pra gente ter uma certa compreensão e pra gente entender o processo de miscigenação no Brasil e como ele aconteceu. Agora, por último, nessa parte da aula que a gente fala de café, como a gente pegou alguns grãozinhos de café no primeiro parque que a gente foi, no Parque Esporte para Todos, dentro da cidade universitária, no campus do Butantã, aqui estão alguns grãos de café já descascados. Como vocês podem ver, ó, eles são bem gosmentinhos, porque eles têm que passar por um processo de secagem. E aqui tá a casquinha. Eu não sei o que se faz industrialmente com essa casquinha, mas ela serve para fazer uns chás, que são chás curativos, eles têm algumas propriedades, é bem importante. Uma das nossas paradas do dia é o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Essa é uma das construções que a gente escolheu para o dia de hoje porque é uma construção moderna, é um museu privado, mas que foi construído com o fim de integrar a arte na vida moderna no nosso dia a dia e para integrar também a industrialização. Como vocês podem ver, é um prédio bem diferente, bem ela representa muita coisa pra gente. Então aqui a gente vai começar a falar do soja. São duas relações na agricultura modernas e muito importantes para o que a gente está estudando hoje. Então a soja no Brasil ela começou com uma produção bem insignificante na década de 1960, quando ainda era uma coisa bem localizada aqui no Sudeste e aí começou a crescer exponencialmente até conseguir chegar nesse arco que hoje a gente tem, que também é o arco do desmatamento, né? Que é onde é uma zona de risco que o agronegócio tem conseguido alcançar. Bom, é importante ressaltar que o aumento da produção de soja no Brasil começou com o melhoramento genético dessa espécie. Então, em 1960, quando a produção ainda era insignificante, é porque a ciência ainda não tinha tido um momento certo de conseguir introduzir a seleção artificial no crescimento da soja. Por isso que o solo tropical fértil do Brasil não era o adequado para esse tipo de plantação. Com isso veio toda essa revolução agrícola, todas essas mudanças, e então a soja finalmente se tornou agricultável aqui no Brasil. E aí a gente teve essa expansão da fronteira agrícola e todas essas outras coisas que a gente já sabe como que foi. Atualmente o Brasil ele é um dos maiores produtores e exportadores de soja no mundo. Com isso vem um super crescimento no PIB, Produto Interno Bruto, da Receita Brasileira, devido a essa enorme exportação de produtos, tanto da soja como produtos que são gerados pela soja. E é aí que entra o que do agronegócio. O agronegócio passou a crescer muito com a produção da soja aqui no Brasil, especialmente por conta dessa nova seleção artificial. Então, muitas coisas passaram a ser produzidas numa escala muito maior para suprir países a nível planetário. Então, a soja passou a ser uma coisa muitíssimo produzida, a carne bovina também para produção para exportação, o café, que antes a gente já tinha visto, o açúcar, que também não é novidade, e além de algumas outras coisas, como milho, aves, suínos e outras coisas. Então, nessa parte do agronegócio, a gente vai introduzir um discurso bastante importante sobre qual que é a problemática do agronegócio no território brasileiro. O agronegócio,
muito bem, ele gera muita receita para o Brasil, gera enormes níveis de muitas coisas, mas a gente tem que pensar em vários âmbitos. Então, no âmbito ecológico, também é uma coisa que a gente deve pensar, assim como na sustentabilidade. A fronteira agrícola que a gente está falando, que a gente falou antes, ela existe por um motivo, e por esse mesmo motivo ela é muito importante de ser mantida. Tá? Todo um bioma deve ser protegido e esse bioma não está sendo protegido justamente devido à necessidade do avanço do agronegócio. As terras agricultáveis, elas já são muitíssimo usadas pelo agronegócio e aí nesse debate entram muitas coisas, por isso que é um debate muitíssimo amplo. Aqui entra a questão do agronegócio, logicamente, entra a questão econômica e entra a questão política, tanto de garimpeiros que entram nesses territórios, quanto do MST, quanto da invasão de terras indígenas, do desmatamento, é claro, e muitos outros problemas. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente não pode só falar na questão econômica e política, a gente tem que falar na questão social, na questão ambiental, na questão ecológica e todas as outras coisas que a gente pensa. Vamos finalmente fechar agora essa aula que já tá um pouco longa demais. Então, a gente tá aqui na USP, na cidade universitária, dentro da FEFELESH, no famoso vão da FEFELESH. E agora a gente vai rever alguns conceitos que a gente viu hoje e tentar dar uma aprofundada maior neles. Então, a gente vai começar a falar especialmente, na relação da transição do trabalho escravo, dessa mão de obra escravizada, para uma mão de obra livre, para a mão de obra do trabalhador camponês, nesse sistema que a gente chama de colonato. Então, a gente sabe que a escravidão ela chegou ao fim porque já não era mais tão lucrativa como antes, porque o tráfico ele foi proibido, e com a proibição do tráfico, a escravidão ela não conseguiria se manter. Então, esse processo de mudança de mão de obra para uma mão de obra, de uma mão de obra escrava para uma mão de obra livre, foi um processo bastante lento. Então, ele precisou passar por algumas leis primeiro, até chegar a Lei Eusébio de Queiroz. Ele precisou passar pela Lei Eusébio de Queiroz, pela Lei do Ventre Livre e pela Lei do Sexagenário, até finalmente chegar à lei que abolia a escravidão com a Lei Áurea em 1888. Então, a gente sabe que o trabalho escravo, ele teve seu fim em 1888, então a gente passou a lidar com o trabalho livre, muito com o trabalho do camponês, quando a gente fala de geografia agrária, né, com o trabalho no campo. Então, agora é uma relação um pouquinho mais complicada de se entender, porque quando a gente fala do camponês, a gente está falando de um trabalho que está inserido no capitalismo, mas a sua relação de produção, ela não é uma relação capitalista, porque não está fundada no assalariamento.
Ou seja, é uma relação que está inserida no capitalismo, mas não é uma relação capitalista. Então, fica confuso quando a gente fala assim, mas eu vou tentar usar um exemplo para explicar melhor. Então, esse camponês, ele pode receber uma promessa de salário. Essa promessa de salário é uma relação capitalista. Mas essa promessa, ela não é cumprida. E aí, deixa de ser uma relação capitalista. Então, é uma relação não capitalista, mas ela está inserida dentro do contexto do capitalismo. Então, o trabalhador, ele fica refém dessa terra. Ele acaba se tornando quase que uma propriedade junto da terra, uma parte integrante. Então, é quase que uma escravidão contemporânea. Isso não parece ser comum, mas é muito comum. É importante a gente saber que mais da metade da comida que chega na nossa mesa é desse tipo de produção, é desse tipo de trabalho. Nós vivemos numa sociedade capitalista, mas mais da metade do que é produzido vem de relações que não são capitalistas. Então, nisso a gente também nota uma diferença importante da escravidão para o colonato. O camponês ele é considerado humano, mas o escravo não. Então, essas relações são muito importantes da gente notar quando a gente está falando de agricultura, porque a gente nota essas disparidades, né? O camponês, ele tá num estado capitalista, mas ele não está envolvido nessas relações de produção. Então, é muito importante da gente sempre ler, estudar e ver isso com os olhos de um estudioso, com os olhos de uma pessoa que vê a sociedade de modo amplo. É importante a gente ver e saber para poder entender os novos movimentos que acontecem. Não ri de mim. Atualmente o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo e devido a... Nossa, agora eu não sei pra caralho. Mesmo, vai que eu tô comendo veneno. Não, pô, eu acho que é café. O grão é igualzinho ao café. Será que era assim que ela tá no... Pode falar, eu vou tirar o áudio desse. Nossa, que bonitinho. Não tô vendo. Você consegue pegar aquela frutinha pra mim? Que frutinha? Peraí. Ó, chama um pé de café, hein? Ó o cafezinho. Isso aqui também é uma coisa. É legal a gente observar, ó. O quê? Olha só, eu vim toda delicada pra poder me enfiar no meio da lama. O que a gente faz pelos estudos, né? Isso aqui, ó, que é muito legal observar. Pode tirar. Tirei. Olha o cafezinho. Nossa, tá bem seco isso. Será que é bom? Deixa eu colocar lá. A gente pode comer, será? Acho que pode. Então vamos. É duro pra caramba. Mas é doce. Pô, que gostoso. É. Depois tem um gosto de feijão do caramba. Sabe, eu vou levar. É, vamos levar pra tu torrar. Tá vendo? Era Depois. isso que eu tava falando. Ó, segura aqui. Grava aí também. Eu vou na edição. Peraí. Porque eu tô com muita coisa, Júlia. Ah, dá aqui o celular Pera aí. então. Espera. Na edição. Esse trabalho não teria acontecido sem a ajuda dos grandes amigos Guilherme Cottin e Thaís Alves, que me ajudaram muito ao longo do processo de gravação e edição e seleção de todo o roteiro do trabalho.